Fala, rapaziada, Botafogo História ontem, hoje e para sempre. Estamos de volta, eu, Eduardo Santos e meu brother Roberto Narral. Au, au. O cara tá ligado, meu irmão, então tá certo. Rapaziada, antes de mais nada, eu vou encher o saco de vocês. Se você não é inscrito no canal, que eu acabei de lembrar disso, né? Inscreva-se, já curte o vídeo para dar aquela moral pra gente, cara. E se você quer ajudar o Botafogo História, mais ainda, torne-se membro, cara. A gente vai formando aos pouquinhos uma comunidade muito maneira. A gente já tem os primeiros membros, porra, que a gente agradece sempre. A gente vai agradecer demais esses caras, porque enquanto o canal não tem assim uma divulgação tão grande, né? Os caras foram lá e, porra, caíram dentro. E a gente não pode ainda. Não pode, não dá para colocar os nomes dos caras, porque tem que ter um número mínimo para a gente poder colocar, e a gente está com poucos membros, claro, não vou mentir para vocês aqui, senão seria um cara ingrato, né? Se a gente tivesse com uma porrada de membros, não botar os nomes das feras ali. Então, porra, seja membro do canal, cara, são três planinhos bem baratos, e o primeiro é muito simbólico, que vai ajudar muito para a gente seguir essa bagaceira aí. Rapaziada, é o seguinte, hoje a gente vai mostrar para vocês, contar a história de 3 malandros. E antes, eu queria dizer o seguinte: um dos propósitos do Botafogo História, lá no início, nos primórdios, quando eu pensei em fazer um canal assim, eu conversei com o Marcelo e depois no Narral, que a gente começou a fazer, um dos propósitos era a gente desmistificar algumas situações e valorizar os desvalorizados, né? Porque quando a gente vai falar de grandes jogadores, é uma obrigação, né? Pô, o cara jogou muito, o cara é ídolo e tal, pô, história do Botafogo é, porra, nossa, festival de lendas e tal, e tem aqueles caras que jogaram muito bem, que são esquecidos, e tem também aquele grupo de jogadores que foram meio que martirizados, sacou? E muitas vezes por pessoas ligadas ao próprio clube, né, cara? Jornalistas que eram torcedores do Botafogo e tal, e marginalizaram alguns jogadores. E eu, particularmente, estou muito feliz, o Narral também, que a gente já trocou essa ideia, e quero, inclusive, já pedir desculpas a vocês, eu estou saindo de uma gripe, difícil de pegar gripe, mas de vez em quando, acho que a última vez que eu peguei uma gripe, eu estava na Globo já, nossa, muito tempo. E a gente vai fazer um episódio hoje sobre 3 caras que formaram um ataque meio que na imaginação, porque esse ataque jogou junto uma vez, e que era motivo de chacota, de piléria, e que na realidade esses caras eles eram muito mais do que isso. Bom, se você é da nossa geração, você certamente já ouviu o ataque imaginário Cremilson, Puruca e Tiquinho. Já viu? Pois é, a gente vai falar dessas 3 feras hoje, e essa imagem que o Narral produziu, maravilhosa. Eu, particularmente, fiquei muito feliz, porque essa imagem ela foi criada pelo Narral, porque os 3 caras eles fizeram um jogo só pelo Botafogo, num amistoso, e foi criado no imaginário que eles teriam formado um ataque ruim pra caramba, então era Cremilson, Puruca e Tiquinho, e a gente vai mostrar que não era bem assim que a banda tocava. Hoje vai ser brabo aqui, com vontade de tossir, então vocês me perdoem, porque, porra, pelo amor de Deus, né? Quem nunca deu uma tossida na vida também. Mas vamos lá. Cremilson, Puruca e Tiquinho vai ser o episódio de hoje. O Cremilson, o ponta direita, o Puruca ali na centrância e o Tiquinho na ponta esquerda. Antes da gente começar a falar dos 3, a gente tem que fazer uma rápida contextualização, porque o primeiro a estrear, o primeiro a envergar a camisa de profissionais do Botafogo foi o Puruca. Só que Cremilson, e principalmente o Tiquinho, eles já vinham voando baixo nas divisões de base do clube. O Tiquinho, inclusive, ele tinha um apelido. Primeiro ele chamava de Pelezinho, depois passou a ser uma espécie de substituto do PC. Eles apostavam que ele seria o novo Paulo César Caju, ponta esquerda, desde o dente de leite no Botafogo, era visto como uma joia, né?
Então o Tiquinho já era muito conhecido na base do Botafogo, 1970, 71, apesar dele ter sido, dos três, o último a estrear. E o Puruca foi o primeiro. Então é necessário fazer uma intro para a gente mostrar o seguinte. Nesse time, que é de 1973, no torneio de Le Croix, na França, o Tiquinho aparece lá na ponta esquerda. Você que está ligando agora, pô, o cara tá tossindo, irmão, vá se acostumando aqui, porque eu falando aqui, tá brabo o negócio. Saindo de uma gripe violenta. Esse time daí foi campeão mundial, meu amigo, na categoria sub-16, infanto-juvenil. E o Tiquinho era o destaque desse time. A gente lembrando aqui, o treinador era o Neca, que ele está ali de óculos, como diria meu pai, um óculos meio Ray-Ban, né? Está ali na ponta direita, ali, né? Enfim. Nesse time aí, você ali no lado direito, acho que é o Ney, lateral. Ney, Ney, né? É o Ney. Zé Carlos, nosso Zé Carlos maravilhoso, Zé Carlos com cabeleira, uma Black Power, ele maneiríssimo. Do lado, o Bruno Ferretti. Do lado do Bruno, a Carlinhos, né? Carlinhos, isso. Nosso Mendoncinha, ou Miltinho, como ele era chamado também lá nos primórdios. O Dodô, que muita gente brincava dizendo que era o irmão do Tiquinho, né? Porque eram os dois inseparáveis. Embaixo, esse da ponta, realmente eu não lembro, dei mole, porque eu acabei esquecendo de dar uma pesquisada. Luizinho Rangel, Ricardo, Antônio Carlos e Tiquinho. Esses 4 últimos que eu citei jogaram nos profissionais, assim como o Zé, o Bruno Ferretti, irmão do nosso Ferretão, né? Irmão do Tuca Ferretti também. O Mendonça, claro, e o Dodô também jogaram nos profissionais. Bom, então por que essa imagem é importante? Porque o Tiquinho, ele já desde de molequinho para rimar, ele já fazia chover e ele voava abaixo nas divisões de base do Botafogo. E aí, cara, o Cremilson, cadê o Cremilson? O Cremilson, ele vai entrar nessa história aqui, porque no time de juvenis do Botafogo, peraí, tá botando errado aqui o negócio. No time de juvenis do Botafogo de 74, os dois faziam as extremas, né? O Cremilson tá lá na ponta direita, o Tiquinho tá lá na ponta esquerda, aí você pergunta, cadê o Puruca? Pois é, o Puruca fazia parte de um time meio que mesclado entre o juvenil e os reservas do Botafogo, que faziam amistosos pelo Brasil. Nahal, como é que é? Conta um pouquinho dessa história aí. Muito interessante, né? O cantor botafoguense, né? Botafoguense doente, Aguinaldo Timóteo, ele queria ajudar o clube, né? E aí ele montou essa caravana, era uma variante pintada com o escudo do Botafogo, tinha alto-falante, e o time seguia, né? Ele ia nessa variante e o time seguia na Kombi, e eles viajavam pelo norte, nordeste, centro-oeste, né? E amistosos, assim, aquela caravana ficava um mês jogando, e aí eles faziam essas partidas. E, como você falou, o Puruca participava bastante desses jogos do time misto. Ele era uma sensação, né? Chamava atenção. E tem registros, né? A gente até conversou isso mais cedo, dessas caravanas em 7-2, em 7-3, em 7-4. Quer dizer, o Botafogo fez muitos jogos com um time misto e o Aguinaldo Timóteo organizando essa caravana futebol show. E o Puruca participando. Atração, cara. O cara era atração. Então, assim, ele não aparecia no time juvenil. O Botafogo tinha o Ricardo, o Botafogo tinha o Zair, que aparece aí na foto. Inclusive, o Nahal nomeou, legal aí, botou o Sidney, que, aliás, possivelmente a fonte é ele, né? O Sidney, que deve ter fornecido via rede social, né? O Rogério chega a jogar em cima no profissional. O nosso Zé Carlos, que é o ídolo total, né? Mendoncinha, o Geraldo, zagueiro também, que chega a jogar no profissional, na zaga. O Dodô, lateral esquerdo. Cremilson, nosso Bruno Ferretti, né? O Zair
Zaire, que era um cara que veio do juvenil, salvo engano, meu Deus do céu, acho que era do São Cristóvão. E aí veio para o juvenil do Botafogo. E aí nós temos o Arthur, um meio campo que muito promissor, que acabou não acontecendo, e o Tiquinho. Então, assim, era importante para que você entendesse que esses dois nomes, o Cremilson e o Puruca, e o Tiquinho, já estavam ali fazendo um fuzuê embaixo, e o Puruca também, só que o Puruca era pensado para esse famoso futebol show que o Nahal citou aí do nosso Aguinaldo Timóteo. O Aguinaldo tinha tanto essa prática de fazer shows e levar times mistos, e muitas vezes ele ajudava o Botafogo a cota, né, por exemplo, em contratação de jogador. O Ademir Vicente, por exemplo, foi contratado, segundo o próprio Aguinaldo, com a cota de 2 shows. Então ele fazia uns shows assim, vai para Ribeirão Preto e acabava trazendo. Então, assim, era legal a gente citar isso, porque apesar dos dois, Cremilson e Tiquinho, aparecerem bem, impressionarem embaixo, o primeiro a subir efetivamente e a estrear nos profissionais foi o nosso Puruca. E aí, cara, que vem o grande lance, né? É claro que quando você tem um imaginário ataque Cremilson, Puruca e Tiquinho, você começa a rir, achar que é palhaçada, que vai no seu Puruca. Naquela época, gente, apelido era a coisa mais comum que existia. Você botar uns apelidos assim bizarros. A diferença é que quando aparecia um jogador com um apelido um pouco insólito no Botafogo, uma parte da imprensa trabalhava de um jeito. Quando aparecia num outro clube, por exemplo, um clube que fica ali perto ali na esquina, a imprensa trabalhava de outro. Haja visto que antes do advento Zico, que é um apelido, o ídolo desse nosso co-irmão era o Fio Maravilha. E o Fio Maravilha ganhava até música, né? Jorge Ben, que é ex-Jorge Ben, né? Que hoje é Jorge Benjó, fez música, tinha quadrinho, mas quando não era desse clube tão popular, os jogadores acabavam virando um pouco de chacota. O Puruca, ele impressionou quando ele volta desse futebol show. Ele chama atenção. Treinador na época era o paraguaio. O paraguaio recebe todo o bizu, falou: o cara ali, meu irmão, é um atacante, impetuoso. O cara joga pela direita, o cara joga no comando de ataque, ele volta um pouco. Ele lembra o Jair. O cara, como é que é o negócio? Ele lembra o Jair? Pois é, meu irmão. Isso saiu, inclusive, no nosso JS. Ó. Por outro lado, Puruca e Jorge Luiz, que estão nos planos do técnico paraguaio, serão procurados para se profissionalizarem. Os dois jogadores agradaram bastante nos jogos que participaram no Campeonato Nacional, principalmente Puruca, que é apontado como sucessor de Jairzinho, já que tem o mesmo estilo do atacante. A questão é, o nosso Puruca, e aqui eu anotei que isso aí eu não ia decorar, né? Esse recorte é de 30 de dezembro de 73, para ver como... Maravilha. 30 de dezembro de 73. Que maravilha, olha isso. Porra! E o Puruca estreia um pouquinho antes. Tanto que o cara fala dos jogos do Nacional, o Puruca estreia no dia 31 de outubro contra o CRB, lá em Maceió. Ele entra no segundo tempo justamente no lugar do Jorge Luiz, que foi citado aí. O Jorge Luiz, que chamavam de Jorge Luiz Cocota, ele depois foi pro futebol cearense. Aliás, eu acho que eu estou fazendo confusão com o Jorge Luiz Cocota do... E Cocota era ele que era o Cocota ou tinha o Jorge Luiz Cocota que jogou no Flamengo? Bom, mas não interessa. Ele foi para o Ceará, fez muito sucesso no Ceará, mas nos profissionais do Botafogo não... Mas o Puruca não. O Puruca chamou a atenção. Como eu falei, estreou, o primeiro dos 3 a estrear, estreia no dia 31 de outubro contra o CRB. Deixa eu voltar aqui para o Fogão Aranha. Beleza? Deixa eu voltar aqui para a nossa tela máxima. A tela máxima dá aquela onda. Peraí, a tela máxima não quer ir? O que está vendo com a tela máxima? Por que ela não quer ir? Mas ela não quer ir. Houve um problema aqui na... Bom, não interessa. A tela máxima não quer ir. Eu vou para uma outra imagem que ela quer me quebrar, porra. Ela quer me quebrar. O Puruca, então, ele passa a ser utilizado nos profissionais
Lembrando que o Campeonato Brasileiro de 73 acaba em 74. E o Botafogo, como nós já falamos aqui, foi o melhor carioca nesse campeonato e brigava por uma vaga na semifinal. E aí, meu amigo, sabe o que acontece? O Botafogo teve uma porrada de problemas nesse campeonato. Um deles foi o Zequinha, ponta direita, o Zeca Diabo, né, que é a melhor ponta do Rio, um dos melhores do Brasil, na lista dos 40 para a Copa de 74, hein, irmão? Muito bem. O Zequinha tinha um problema interminável, até comentei sobre isso com o Narral antes. Me lembro se estava na lombar, não era joelho, não era tornozelo, acho que era lombar. Não ficava bom nunca. E desfalcou o Botafogo várias vezes. E aí o paraguaio fazia o quê? Ele fazia o que dava. Montava o ataque, o Botafogo tinha Nilson Dias e Jairzinho, e ataque do Botafogo era... E tinha o Fischer, só que o Fischer brigou com a diretoria, para variar, estava suspenso pela diretoria. Quando o Zequinha sai, convencer o Jairzinho para voltar para a ponta direita não era muito fácil. O Nilson também às vezes jogava ali, mas ele às vezes testava o Puruca. E aí deu certo, cara. Deu certo a ponto do maluco, num jogo contra o Grêmio, que eu me lembro muito bem, o ataque do Botafogo foi Puruca, Nilson Dias e Jairzinho. Cara, os três engoliram o Grêmio. Não, e o detalhe, Eduardo, é que na sexta-feira à noite, esse jogo foi num domingo, na sexta-feira à noite, o Puruca estava em Brasília com o Aguinaldo Timóteo lá no Futebol Show, né? O Botafogo jogou o time misto contra o Ceúbe, foi 1-1 o jogo, o Puruca jogou, e aí no sábado de manhã, o Cláudio Coutinho, que era supervisor do Botafogo, né? Ligou lá para o Aguinaldo Timóteo, para o hotel, e falou: olha, Puruca, leva ele para o aeroporto, ele que vai pegar o avião, porque ele vai jogar contra o Grêmio. Tudo indicava que ele ia jogar contra o Grêmio, né? Tava naquela dúvida como você falou, do Zequinha, joga ou não joga, mas eles já sabiam que ele não ia jogar. E aí ele vem. E aí eu deixo você continuar aí, cara. Porra, só para vocês entenderem, meu amigo. E outra coisa, hein? O cara tinha ido para Brasília, nós estamos falando de 1974. 74 não é que nem hoje, os aviões são maneiríssimos, tudo, ficou super confortável. Para a época era, mas não comparado a hoje. O cara já veio, irmão, vai pro jogo. Nesse jogo, o Botafogo tinha que ganhar no Grêmio de qualquer jeito. Aliás, eu não me canso de elogiar essa camisa. Miranda lá em cima, Wendel, Valtencir, Carbone, Osmar e o Marinho. Porra, cara, que coisa, hein? Osmar, Marinho, Carbone. Na ponta direita tá lá o nosso Puruca, jogando de ponta. Carlos Roberto, um bigodão mexicano maneiríssimo. Nilson Dias, Jairzinho e o Dirceuzinho, que foi o episódio, um tema do nosso último episódio. Tá muito maneiro. A gente fez um especial sobre o Dirceu. Dá uma procurada lá. Vinícius Narral, filho de Narral, fez os cortes. Então tem vários temas ali, para você se deleitar com as histórias do Dirceu, cara, que jogador. Então o Botafogo foi com esse ataque aí, Puruca, Nilson Dias e Jairzinho, mais o Dirceu fazendo aquela famosa composição. Cara, o Botafogo mete 3-0 no Grêmio. Puta, o chocolate. Era para ter sido o dobro. Picasso, que era o goleiro, não é o pintor, hein? Picasso, que era o goleiro do Grêmio, sai como o melhor jogador do Grêmio. E o Puruca arrebenta com o jogo, meu amigo. O Puruca arrebenta. Ele não faz nenhum gol, mas participa de tudo. Participa de lance que deu gol, lance que deu quase gol. E ficou todo mundo meio que impressionado com o Puruca. Falando, caramba, tem aí um novo Jairzinho chegando. Fala aí, João. O comentário aí fala exatamente isso. Está até destacado aí o comentário. Tem a capa. Vamos botar aqui. Esse é um dos gols que os caras envolvem a defesa do Grêmio. E aí eu acho até que esse gol do Jair, né? Que o Jair recebe, passa pelo goleiro, passa pelo Picasso. Ele já vem trabalhando os três, Nilson Dias, Puruca e Jairzinho, enrolando todo mundo ali. E aí, como o Narral falou, e aí ele vai complementar aqui a parada, tá aqui, ó. O bom de um time muito solidário. Olha lá. O grande destaque da partida. Veja bem, hein? O grande destaque da partida. O Botafogo mete 3-0, o cara não fez nenhum gol. Hoje em dia, o maluco faz um gol, é o melhor do jogo. O cara não fez nenhum, participou de todos, mas enfim. Participação nos 3 gols, quando deixou Nilson Dias e Jair na frente de Picasso. E no segundo gol, obrigou Beto a cortar
sua jogada com a mãe. A mãe não, com a mão. Não falei de propósito. Enfim, esse cara, o Puruca, ele era muito, muito promissor. Cara, mas aí, como eu falei no início, o clube tinha sempre umas urucas, sabe? Uns caras internos que gostavam muito de dar palpite, pitaco errado. Então, como era um jogador da base, um jogador simples, um cara humilde, e de repente fazia um jogo ou outro ruim, pronto, aí, meu irmão, metiam, sentavam a cepa. Mas o Puruca, depois desse jogo, 2 dias depois, o Jornal dos Esportes faz um especial com ele, uma matéria do Guilherme, inclusive, aqui entre nós, esse Puruca é muito bom de bola. Então ele surgiu nesse jogo, por exemplo, como o Nahal mesmo citou, o cara tinha 20 anos, né, cara? O cara tava com 20 e, pô, super promissor. Puruca, seleção de novos, ele é convocado para a seleção de novos. Guarda essa informação, beleza? Então, no nosso trio de ataque, o primeiro a estrear nos profissionais foi o Puruca, o Sérgio Luiz Gonzaga, né? Nome de batismo. Imagina, o nome não é Puruca. Eu te batizo, Puruca. Não dá, né, irmão? O Puruca era o apelido do nosso Sérgio Luiz Gonzaga. Muito bem. Puruca, centroavante, ponta de lança, às vezes quebrava o galho na ponta direita. Até chegou a fazer um jogo improvisado pelo lado esquerdo e tal, mas aí não dava conta. Mas o Botafogo tinha o seu segundo elemento desse ataque imaginário, que na realidade não foi imaginário. Eles jogaram juntos uma vez só, que a gente vai citar aqui. O segundo elemento é o ponta direita, Cremilson. O Cremilson, como a gente já introduziu aqui de leve, ele já vinha fazendo uma graça nas divisões, nos juvenis do Botafogo, chamando atenção. Só que o Cremilson, ele deu um azar brabo. Esse deu um azar brabo. Por quê? Depois eu vou falar. Eu tive a oportunidade de lembrar, eu era criança, mas eu lembro do Puruca, do Cremilson e do Tiquinho. Eu não sei se Nahal se lembra dos 3. Eu me lembro do Cremilson e do Tiquinho. E vi até jogar nos estádios, Maracanã, Marechal, principalmente 7 e 9. Né? Que eles iam emprestado, voltava. Eu me lembro bastante em 7 e 9. Agora o Puruca não. Puruca eu não tenho lembrança. Porque o Puruca jogou 3 temporadas, 2,5, né? E depois ele começou a ser emprestado. Ele começou a ser emprestado e depois não ficou mais. Mas por que eu falei que o Cremilson deu um azar? Porque o Cremilson era ponta direita, meu amigo. Ele tinha 7 nas costas. E o Botafogo era a dinastia de pontas. Só isso. Então, o Cremilson, ele tinha a incumbência de meio que substituir o Zequinha, que era o melhor ponta do Rio de Janeiro, sobrando, e um dos melhores pontas do Brasil. E lembrando que o Zequinha substituiu o Jairzinho. Quer dizer, e o Jairzinho, na realidade, revezava com o Rogério Hetmanek, né? Que aí depois o Jairzinho foi primeiro, né? Depois veio o Rogério. E o Jairzinho foi o substituto do Garrincha. Então tinha uma sequência, e aí você pode falar assim, pô, mas caramba, só que antes do Garrincha, teve muito ponta bom pra caramba, cara. O primeiro ponta, quer dizer, que chamou a atenção da era com a numeração nas costas foi o Paraguai. Apesar do primeiro ponta ter usado a 7, esse do Nerino, né? Que foi que ele jogou no jogo de preliminar com a 7. Para quem não sabe, no Rio de Janeiro, a numeração começou a rolar no Campeonato Carioca de 48, e aí você tinha o campeonato do primeiro time, tinha o segundo time, tinha uns amistosos e tal, mas o Nerino era o reserva do Paraguai. E o Paraguai era um ponta muito bom, muito forte. Então veio numa sequência Paraguai, depois o Manel, né, o Manel Garrincha, e aí, cara, Jairzinho, Rogério, Zequinha. E aí fica complicado, né, irmão? Então, assim, o Cremilson passaram o cetro pro cara. O Cremilson era um jogador, não tinha, obviamente, a valência desses caras, mas era um jogador com qualidade, mas um cara muito mais tático. Ele não tinha agressividade. Ele não tinha 1 contra 1 do Zequinha. Ele não tinha a força, a explosão do Jairzinho. Ele não tinha a habilidade do Rogério.
Ele não tinha a genialidade do Garrincha, mas era um Cremilson, cara. Talvez se o nome dele fosse Antônio Carlos, ou fosse, sei lá, Luizinho, ou fosse Roberto, ou fosse Eduardo. Leandro, exatamente. Fosse um nome mais, vamos dizer, mais popular, mas era o Cremilson. Então, a implicância com o Cremilson passou a ser muito grande. E, de novo, não que o Cremilson fosse um grande jogador, não era. Mas ele não era um jogador ruim. O problema é que o cara vinha substituindo uma safra extraordinária. E aí, essa responsabilidade acabou pesando para o Cremilson, porque ele não se soltava, né? Então, você via, eu me lembro, eu mesmo tinha bronca, cara. Eu era criança, o Cremilson começa a jogar em ele estreia no Botafogo, aliás, eu vou pegar aqui. Isso é interessante falar, Vamos lá. Porque senão a gente acaba se empolgando aqui. Ele também estreia com Vitória, assim como o Puruca estreia com Vitória e também saindo do banco. Do banco contra o Fluminense, meu irmão. 1-0. Entrou no lugar do Fischer. Exatamente. No lugar do Fischer, o Marinho faz o gol faltando 3 minutos, cobrando falta. Aí até eu fiz uma observação aqui. Eu falei, o Fischer, que esteve muito mal, reclamou muito ao ser substituído pelo estreante Cremilson e corria risco de punição não confirmada. Então, assim, o nosso Cremilson estreia no lugar do Fischer, inclusive, e aí você fica com aquela, um garoto, vai jogar na ponta, aquela ponta, a ponta que foi do Zequinha, foi do Jair, foi do Rogério, foi do Garrincha. Então, a carga muito grande e o Cremilson não conseguia lidar bem com isso. Então, ele oscilava demais, não era um jogador de uma personalidade tão marcante. Então, assim, ele fez jogos importantes, fez jogos legais, inclusive. Jogos, um desses jogos, eu me lembro bem desse jogo, que foi o jogo contra o Vasco, 3-1. A gente está com a imagem desse jogo, não, Raul? Tem a capa aí, ele fazendo... Tá aqui a capa, pai? Tem um time posado que é de 75, quando o Botafogo ganha o segundo turno. Mas não, tá aqui, né? Pode crer, aqui. Aí já é a capa, ele chutando e fazendo gol. O terceiro gol. É isso mesmo. Justamente o gol do Cremilson. Eu me lembro bem desse jogo, galera, pelo seguinte: o Botafogo estava brigando pelo título do segundo turno, estava invicto, e esse jogo, o Botafogo faz 1-0 no segundo tempo, o Vasco empata, para variar, gol do Roberto, e aí o Mário Sérgio faz 2-1. E quando o Mário Sérgio faz 2-1, o Vasco dá a saída, o Botafogo toma a bola metida lá para o nosso bravo Tiquinho, o nosso bravo Cremilson. E o Cremilson, 3-1. E esse gol... Cremilson, meu. De Amaral. De Amaral. E aí o Cremilson coloca no saco ali, ó. Faz o terceiro gol e mata o jogo. O Botafogo ganharia esse turno, de forma invicta e passaria por um chamado quadrangular final, que não é de boa lembrança para o Botafogo, mas enfim, teve chance de brigar pelo título, mas no quadrangular final o Botafogo não foi legal. Mas como o Narral mesmo cita, o nosso bravo Cremilson, esse é o... Esse é o de 75, também ganhou o segundo turno. O Botafogo também ganhou o segundo turno, olha só. Esse time aí, esse time eu lembro também legal, tinha 11 anos. É o Zé Carlos, Miranda, Chiquinho Pastor, Arthur Pai d'Égua, Marinho e o Ademir Vicente, o nosso Siri. Cremilson, Carlos Roberto, aí sem o bigode. Olha nosso Puruca. O Puruca tá aí. Nilson Dias e Dirceu. E o Vantuil, que era o massagista, né? Esse time, repara só, nessa já tem o Cremilson e tem o Puruca, mas o Tiquinho não. Então, para aquele ataque imaginário, que ninguém falava que o ataque não... Então, o Cremilson, ele tem algumas partidas importantes, marcantes, e esse jogo contra o Vasco, em especial, foi um jogo muito legal para ele, porque não só ele faz esse gol, que acabou se tornando o gol decisivo,
como ele teve uma atuação muito, muito, muito legal. Olha, ao mantê-lo na ponta direita titular, Paulo Amaral, que era o treinador, deu-lhe o apoio moral que precisava para se firmar. Atravessa grande momento em sua carreira e tem estilo e disposição fundamentais a um ponta. Aqui na própria mensagem fala que ao mantê-lo na ponta direita. Por quê? Porque havia muita resistência, né? Muita resistência ao Cremilson, como havia resistência também ao Puruca, e havia resistência ao nosso bravo Tiquinho também, que é o terceiro personagem dessa história. Aí o Tiquinho. Cadê o Tiquinho? Botei o Tiquinho aqui, o Tiquinho sumiu. Cadê o Tiquinho? O Tiquinho desapareceu, na real. Não, tá aqui, o Tiquinho tá aqui. O Tiquinho tá aqui. Aí, o Tiquinho. Porra, vou deixar dar mole com o Tiquinho. O Tiquinho, como nós falamos no início, ele desde base, desde o iniciozinho, ele era visto como uma joia. O novo Paulo César Caju, porra, chamava ele de Pelezinho. Então criou-se uma expectativa muito grande. E os caras preparando. Só que a diferença entre o Puruca e o Cremilson e o Tiquinho, o Puruca era um cara forte, meio rompedor, ele fazia um estilo, às vezes fazia um... Eu que me lembro do Fio Maravilha, ele tinha um toque de fio, malandro. E o Fio fazia umas paradas muito maneiras, daqui a pouco fazia uma lambança. Só que, como eu falei, né? O Fio jogava num outro clube e tal, tinha musiquinha, tinha charge, tinha tudo. O Puruca não. Mas o Puruca, ele era um jogador que enfrentava uma defesa, o cara tinha físico, o cara tinha casca para aguentar. O Cremilson era um cara que não tinha o físico do Puruca, mas era um cara com uma certa malemolência ali na ponta e tal. Pá. O Tiquinho, rapaz, o Tiquinho era pequenininho. Por isso tem um apelido de Tiquinho, né? Diferentemente, como o Narral cita também, esse é o Tiquinho original, né? Esse é o original. Tiquinho original. O outro também, o outro não é Nutella, não. O outro não é Nutella, não. O outro é firme, mas o original é esse aí. Bem diferente, inclusive. Mas o Tiquinho era baixinho, cara. Era magrinho, esmirrado, habilidoso pra caramba. Então, assim, ele não tinha muito físico. Os caras olhavam aquele molequinho subindo ali e ele acabou sendo o último a jogar pelos profissionais. O Tiquinho estreia numa partida que, porra, ele estreia. Eu vou falar depois, eu vou deixar um jogo em especial para o Narral falar, porque o Narral conhece muito bem esse jogo, inclusive estava presente ao jogo. O Tiquinho, ele faz a sua estreia num jogo contra o Campo Grande, no dia 3 de novembro de 74. O Campo Grande, que é meu segundo time, né? Então foi 1-0 Botafogo. O gol foi de quem? Puruca, meu amigo. Ah, meu garoto. Aí eu até botei uma observação aqui. O time precisava vencer por ao menos 4 gols, que já era a reta final já do terceiro turno, né? Tinha que ganhar pelo menos 4 gols de diferença e torcer ainda por um empate entre Vasco e América para ser campeão do segundo turno. Que não aconteceu, né? Acho que o Vasco venceu. Exatamente. E mais uma coincidência dos três, né? Estrearam com vitória e estrearam saindo do banco de reserva. O Tiquinho entrou no lugar do Dirceu. Olha que interessante. Do Dirceuzinho, que a gente falou na semana passada. E lembra também, na semana passada, a gente falou também, no episódio do Dirceu, sobre o ano de 73. Lembrando, hein? Esse jogo, ele se refere, vamos lá, vamos voltar aqui para botar a data certinho, para não ter problema aqui entre a gente. Então, esse jogo do Tiquinho é do dia 3 de novembro de 74. No dia, quando nós falamos no episódio do Dirceu, que no ano de 73, veja bem, o Botafogo já estava naquele período de jejum, né? No ano de 73, o Botafogo brigou nas 3 competições, Libertadores, Carioca e Brasileiro. No ano de 74, o Botafogo foi muito prejudicado, quer dizer, pelo fato de ser uma das bases da seleção brasileira. Então o time foi todo quebrado para o estadual. Os reservas não estavam numa mesma envergadura, né, dos titulares. E, problema de lesão, que era comum, né, ainda mais porque faziam muitos jogos amistosos e tal. Mas mesmo assim, em 74, o Botafogo ainda foi brigar, tentou dar uma beliscada no segundo turno, tinha condições para isso, mas acabou não arrumando
absolutamente coisa alguma. Por que eu falei isso? Porque mesmo no período de jejum, né, durante a década de 70, o Botafogo fazia uma fumaça. E fazia uma fumaça com uma renovação de jogadores. O Tiquinho era um jogador que, como eu falei, era uma aposta muito forte, que era um cara que desde a base, cara, não era comum. Pô, hoje você consegue acompanhar, você vê jogo do Sub-10 na canal Botafogo, você consegue assistir. Né? Mas, porra, tu assistia a base em 1970, 71, base que eu digo dentro de leite, e o nome do Tiquinho já era um nome famoso. Né? O Tiquinho que era... A gente corre atrás para confirmar isso mesmo. Filho de um ex-jogador, o Sabará, né? Ele que foi famoso, seleção brasileira, jogou no Vasco, jogou na Ponte Preta. Então o nome do Tiquinho vinha sendo preparado. Só que o Tiquinho, meu irmão, faltou um pouco de fermento também, porque quando o Tiquinho chega, magrinho, esmirradinho, os caras já olhavam e falavam, como é que será que vai? Muito habilidoso, mas faltava um pouquinho. Sempre diziam que faltava alguma coisa. Muito bem. Só que o Tiquinho, né, Raul, ele vai fazer um jogo, tem um jogo que acaba se tornando histórico. Exatamente. Então, em 75, o Botafogo acaba inaugurando, a gente já fez até esse programa, né? Inaugurando 2 estádios em 2 dias, né? Isso é recorde também, não tem outro time que tenha feito isso. No sábado, ele inaugura um estádio lá na Paraíba, em Campina Grande, e no domingo ele inaugura o estádio em João Pessoa contra o Botafogo de João Pessoa. E esse jogo em Campina Grande é empate, 0-0. E já nesse jogo, no domingo, o Botafogo, logo no início, uns segundos, o Tiquinho faz 1-0. E estava um prêmio da Caixa Econômica, porque esse jogo fazia parte da loteria esportiva. O gol mais rápido da loteria e o último gol da loteria ganhava uma caderneta de poupança de 2.000 cruzeiros, que era a moeda da época. E ele foi premiado, e na semana seguinte o Botafogo jogou no Maracanã, e o Bangu fez a preliminar, e o jogador do Bangu, que agora não me recordo o nome, ele ganhou o prêmio de ter sido o que fez o último gol da loteria, mas o Tiquinho, ele fez o primeiro gol. Esse jogo, Botafogo do Rio e Botafogo da Paraíba, um amistoso, estava na loteria esportiva, era o jogo 13, e ele ganhou o prêmio. Então ele faz o gol. Esse jogo tem também nós já falamos aqui, né? O estádio teve um problema de um desabamento, várias pessoas se machucaram, vários jogadores do Botafogo ajudaram a socorrer, o Wendel socorrendo, retirando as pessoas dos escombros, né? E depois o jogo continua. E aí acontece exatamente o quê? Né? O imaginário. Né? Exatamente, se torna real. Real, ali exatamente. O bagulho acontece. E olha aí, ó. Botafogo vs Ceará, Tiquinho faz o seu. Essa é a manchete, irmão. Aí o que acontece, como o Narral fala, né? A imaginação ela se torna realidade. Por quê? Os 3 jogam juntos no ataque do Botafogo. Se você tiver com aquela famosa dificuldade do óculos, eu ajudo você ali. Lá embaixo, você vai ver as escalações. Então, lá Botafogo JP, né? JP João Paulo, né? Enfim, mas pois é. Era tão simples botar ali na Paraíba, né? PB, mas tudo bem. Então joga com o Wendel, depois o Birajara, o Alcântara, né? Miranda, Mauro Cruz, Osmar, Chiquinho, Pastor e Ademir. Ademir Vicente jogou na lateral esquerda, né? Tanto que o Dodô entra no lugar dele. Aí tá meio campo, Carbone. Não, peraí. Aí o cara fez uma mexida ali, ó. Peraí, calma aí. Peraí, tá tudo errado aqui, peraí, irmão. Não, deve ser o seguinte, o Dodô deve ter entrado no lugar do Carbone. Não, peraí. O Carbone... Tá errado. São aquelas... Antigamente... o Dodô entrou no lugar do Carbone, exatamente. É porque eu tava olhando um negócio ali embaixo, achando que o Botafogo estava com 10 ali. Exatamente isso, Narral. O Dodô entrou no lugar do Carbone, e aí o Ademir, que estava no meio, vai para a lateral. Não, peraí. Contrário. O Dodô vai para a lateral e o Ademir vai para o meio.
O Ademir começa jogando no lateral esquerdo. Isso. E aí joga, então, o Marco Aurélio compõe o meio-campo com o Carbone e o ataque Cremilson. Começa o jogo com Cremilson, Nilson, Fischer e Tiquinho. Aí depois o Nilson é substituído pelo Puruca, tá? E o Fischer é substituído pelo Ferretti. Então, a segunda parte do jogo, o ataque do Botafogo passa a ser Cremilson, Puruca e Tiquinho. A realidade. Então, quando os caras gostavam de ficar, diminuir, né? Falar Cremilson, Puruca e Tiquinho, Cremilson, Puruca e Tiquinho, como se fosse um ataque horroroso, esse ataque jogou junto, né? Alguns minutos e saiu com vitória, né? Então, assim, era legal a gente mostrar isso, porque, de novo, não é que se tratavam de jogadores, de altíssimo nível, mas todos os três jogaram em seleções de base. Tiquinho e Cremilson foram jogadores olímpicos, participaram do pré-olímpico, classificaram o Brasil para as Olimpíadas de 76 em Montreal, acabaram não indo. Do Botafogo, o goleiro Zé Carlos foi, e o Puruca foi seleção brasileira de novos. Então, se você imaginar que o Botafogo tinha, na época, os treinadores eram o paraguaio, que durante muito tempo dirigiu o Botafogo, foi um grande jogador, e o Zagallo que promove tanto o Cremilson quanto o Tiquinho, eu acho que os caras conheciam um pouco de futebol, né? Para bancar. O próprio Paulo Amaral, que em 76, aí nós estamos falando de 76, aí em 76 já é Paulo Amaral, aí teve Tele, enfim, o próprio Zagallo volta. Aí os caras bancavam os jogadores. Então, eu acho que é importante a gente entender, e a gente acho que finalizar esse episódio, que na realidade é uma homenagem, mas a gente está tentando desmistificar isso. Porque, infelizmente, galera, a gente está vivendo uma época de tentar esculhambar as pessoas, né? Todo mundo quer diminuir o outro. Quando, na realidade, cara, se você não tem muito para falar positivamente, não fala nada, cara. Porque se você não conhece, está falando besteira, está falando bobagem. São 3 jogadores que, foram muito bem nas divisões de base, foram observados e foram para as seleções, pela seleção nacional de base, tanto Tiquinho, Cremilson foram para o pré-olímpico. E o Puruca jogou na seleção brasileira de novos, o Tiquinho também foi para o PAN, né? Ele foi medalha de ouro. Exato, bem lembrado, no PAN, exatamente. O Cremilson foi, não? Foi também. Cremilson foi também, né? Então, assim, eles eram convocados para a seleção chamada Seleção Olímpica. Exato. Então, assim, de novo, eu vi os 3 jogarem, e não é uma questão de isso é opinião, cada um tem a sua opinião, ok, mas os fatos não podem ser negados, e a gente, na Raul e eu, como o nosso saudoso amigo Marcelão, a gente estava aqui para falar, peraí, vamos botar a ordem nessa bagaça aí, porque não é assim que funciona. Se você não gosta de um determinado jogador, uma coisa, o estilo, eu gosto do estilo de muitos jogadores. Como eu falei, o Cremilson, quando eu era criança, eu tinha o que na cabeça? O Zequinha, que eu adorava o Zequinha. O Zequinha era aquele ponto de 1 contra 1, linha de fundo e tal. E o Cremilson, ele dava aquela recoeta, voltava. Aí, às vezes, faltava aquela impetuosidade, né? Que o Zequinha tinha, que o Jairzinho tinha na ponta direita, né? Enfim, o Cremilson era um cara mais de composição, muitas vezes. E a torcida não entendia isso. O Puruca, ele não era a solução dos problemas, não era o Tabajara do negócio. Era um garoto que estava surgindo e que poderia ter sido muito melhor aproveitado. Tanto que fez jogos muito bons, jogos decisivos. O cara decidiu. O jogo contra o Grêmio, que a gente fez questão de trazer aqui, é um jogo que o cara não fez nenhum gol e foi o melhor em campo. Então, assim, e jogando ao lado de um tal de Jairzinho, né? E também de um tal de Nilson Dias. Então, assim, era um cara que era para ser respeitado. Até aqui eu estou falando aqui, o Nilson sempre lembrou, né, que o Puruca sofria muito com o Fischer, né? Que o Fischer esculhambava o Puruca e tal. Mas por quê? Via no cara um potencial. E o nosso Tiquinho, como eu falei, era visto como um perezinho na base. Só que chega em cima, o buraco, como dizia meu pai, era muito mais embaixo, porque a cobrança é muito grande. Você faz... O Luiz Mendes, né, o saudoso jornalista Luiz Mendes, ele falou uma vez, eu troquei uma ideia com ele na casa dele, lá em Copacabana,
E ele falou um negócio sobre a crítica, as críticas, né? As pessoas gostam de criticar demais. E aí, engraçado, ele falou assim, engraçado, né? O avião sobe todo dia, que é uma coisa maravilhosa, leva milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas para vários lugares do mundo, ninguém fala nada. Cai uma vez, pronto, fica todo mundo falar que é um negócio perigoso, que é um negócio que é inseguro e tal, não sei o quê, mas, nossa, a quantidade de milhares de vezes que, pô, é voo de brigadeiro, suavidade total, absoluta, ninguém fala nada. Então precisa acontecer uma desgraça, uma tragédia, acontecer um troço ruim para ninguém bater. Então a gente pensou em fazer esse episódio para prestar uma homenagem a esses 3 caras que a gente considera injustiçados. Cadê eles? Cadê esses lá, caras? boa, vamos trazer essas crianças de novo. Aí, boa. Isso. Esse ataque, né, que é um ataque imaginário, jogaram alguns minutos juntos nos profissionais, mas que muita gente gosta de diminuir. Cremilson, Puruca e Tiquinho. 3 rapazes negros, 3 rapazes muito simples, humildes, né? Que talvez hoje, em função de uma mudança de mentalidade, que por um lado é muito maneiro, por outro lado também um pouco preocupante, na minha visão, né, de você não poder fazer certas coisas, eu acredito até que o Puruca, acredito que ele seria chamado de Sérgio. O Cremilson seria Cremilson mesmo, mas o Puruca acho que dificilmente iam emplacar um Puruca ali, eles iam tentar dar uma mudada de apelido nele e tal. 3 garotos simples, humildes, com muito potencial, que vestiram, porra, com muita vontade de vencer no Botafogo, ajudaram, sim, muitas vezes. Cremilson deu uma porrada de assistências, fez gols importantes, como fez o gol contra o Corinthians na vitória aqui em 78, naquela marcha de invencibilidade longa, né, quilométrica. Ele faz o primeiro gol contra o Corinthians. Puruca, porra, fez gols importantes, deu assistência, fez jogos muito legais. Tem um gol do Puruca, do 6-1 contra o Fortaleza, se eu não me engano é o 6º gol. É o último. Ele passa pelo goleiro e manda de letra, né? A bola ainda bate no zagueiro que está correndo pro gol e entra. É um gol bem bacana. Eu fui a esse jogo, cara. Eu fui a esse jogo com meu pai. Eu me lembro muito bem que esse jogo foi em 74, era brasileiro de 73. Isso. E eu me lembro muito bem que meu pai me mostrou que alguns jogadores do Fortaleza, antes de começar o jogo, tiravam fotos com aquelas xeretinhas, aquelas máquinas, com os jogadores do Botafogo. Queriam tirar foto com o jogador do Botafogo, tirava foto do Maracanã, os caras ficavam, porra, caramba, Maracanã. O Botafogo estava brigando. Esse jogo, inclusive, foi um jogo. O Botafogo precisava vencer e torcer para que o. Ah, meu Deus, o Botafogo estava brigando contra quem? Nós estamos falando de 78. 73. Era São Paulo, estava secando o São Paulo. E o São Paulo não podia ganhar, e o São Paulo ganhou, e o Botafogo sobrou. Mas eu fui a esse jogo com meu pai. Então são 3 caras que a gente queria prestar essa homenagem. Injustiçados, cara. Na boa. Foram caras que ajudaram muito o Botafogo. Não eram craques extraordinários, mas às vezes, se você consegue estar no momento certo, na hora certa, você decola. Tanto que o Tiquinho, ele é ídolo até hoje. No Ceará. Ele é uma figura emblemática no tetracampeonato do Ceará. Ele é, porra, herói e tudo. Era um cara com muito potencial. Como o Puruca era um cara com potencial, porra, era um novo Jairzinho. Os caras olhavam o novo Jairzinho. Os caras olhavam o Puruca, era o novo Paulo César, cara. O Cremilson sofreu, né? Porque não dava para falar que, porra, era o novo Garrincha, porque aí era puxado. Mas eram 3 caras que fizeram um trabalho muito maneiro pelo Botafogo, não foram craques extraordinários, mas, cara, a gente não vai deixar passar, a gente não vai deixar barato. Essa é uma imagem que eu fiquei amarradão quando falei pro Narral, cara, tenta fazer uma paradinha. Porra, e o cara arrebentou, aí faz isso. Clube de Membros vai ter isso, hein? Clube de Membros vai ter essa imagem, eu acho maneiríssimo. Esse é um ataque que foi ridicularizado por muita gente, inclusive ligados ao Botafogo, e que aqui no Botafogo História não tem essa, não. São 3 caras que a gente agradece pra caramba, ajudaram muito ao Botafogo, e mereciam mais, mereciam minimamente o respeito que aqui, Roberto Narral e eu, modestamente, Eduardo Santos, a gente está tendo com esses caras, com essas 3 feras. Mais alguma coisa, Narral? Não, tudo perfeito.
Então, beleza, cara. A gente vai ficando por aqui. Porra, o vídeo na íntegra, tem muita informação bacana aqui. A gente depois vai fazer aqueles famosos... A gente não, né? Nosso Vinícius Narral, porra, vai fazer aquele cortezinho. Pode fatiar. Ô, meu garoto, vai comer a francesa. Se quiser comer a francesa, pode comer a francesa. Hoje eu quero assistir o Cremilson. Hoje eu quero ali falar um pouquinho, saber um pouquinho do Puruca e saber um pouquinho do Tiquinho. Se você ouviu falar nesses caras, tá aí um pouquinho da história deles. Se você viu jogar, irmão, viu? Beleza, cara. Não é para detratar, não, porque foram 3 jogadores que deram o máximo. Eram 3 bons jogadores, sim. Se não fossem bons jogadores, Zagallo não ia promover, meu bom. Pelo amor de Deus. Não seriam convocados para seleções de base. Não disputariam, Pan-Americano. Não disputariam pré-olímpico. Então, cara, foram caras, não jogariam clássicos no Maracanã, casa cheia, clássicos, dando vitória. Puruca faz gol contra o Fluminense, meu chapa. Então assim, muito obrigado, cara. Muito obrigado a Cremilson, Puruca e Tiquinho. Infelizmente, Cremilson e Tiquinho já faleceram muito novos, inclusive, né? A gente fechar aqui, o Cremilson, ele morre com 49 anos. Só botar aqui para a gente não esquecer aqui, né? Para não passar batido aqui. O Cremilson falece no dia 30 de dezembro de 99, aos 45 anos. O Tiquinho faleceu no dia 15 de junho de 2009, aos 53 anos. Havia uma diferença de 2 anos, mais ou menos. Aliás, 2 anos mesmo, quase que cravado. Um é dia 28 de maio, o outro não, estou fazendo confusão. Um é 28 de maio, que é o Cremilson, e o Tiquinho é dia 7 de janeiro de 56. 7 de janeiro. E o Cremilson, 28 de maio de 54. E o nosso Puruca, a última informação que a gente tentou apurar, que já há um bom tempo ele passa por um problema visual, mas está aqui com a gente, né, pô? Se você tem informação sobre o Puruca, pô, manda nos comentários aqui, cara. Seria sensacional a gente fazer um episódio com o Puruca. Se você ouviu falar, pô, conheço um cara, conheço o filho, eu sei que ele tinha um filho, porra, cara, meu pai tá aqui, meu irmão, pelo amor de Deus, a gente quer fazer uma live com o Puruca. Porra, padre, meu irmão, ninguém me segura, imagina. Porra, se você conhece, ouviu falar... para parar o Rio de Janeiro, parar o Brasil. Para tudo. Botafogo vai jogar? Não joga, muda, porque vai ser muito maneiro. Rapaziada, é isso. Deixa eu só saindo aqui. Tinha mais alguma informação? Não, acho que é isso mesmo, né? Foi todo mundo. Então é isso. A gente está se despedindo. Vamos ficando com as imagens aí. Essa imagem desses 3. Eu gostei demais dessa imagem. Agradeci de novo Cremilson, Puruca, Tiquinho, que eram uma composição meio que para dar uma debochada, né? Mas não, cara, aqui no Botafogo História não tem isso, não. A gente brinca, eu gosto de brincar bastante, mas, cara, acima de tudo, a gente respeita. Respeita quem veste as cores, porra, quem dá sangue, suor, lágrima. E esses 3 aí, cara, deram sangue, suor e lágrima pelo Botafogo, cara. E, valeu demais, meu irmão. Cremilson, Puruca e Tiquinho. Só fogão. Valeu. Rapaziada, gostou? Então vai lá, curte o vídeo, porra, compartilha, dá aquele famoso like. Se você não sabe, o like é aquele joinha, tá assim, tá escrito like. Aí você vai lá e só creu e seja membro do canal, cara. Vamos ajudar a empurrar esse negócio aqui, trazer cada vez mais personagens. Rapaziada, vamos nessa. Narral, aquele abraço, até o próximo. Abraço. E até a live, hein? Vai ter live aí já, hein? Valeu, galera. Tamo indo nessa. Valeu. Uhul.